Saudações, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Joaquim, sejam todos bem-vindos para mais uma atividade aqui, aula 22, Aprendendo Matemática com Excel. Aqui, galera, a gente vai nós vamos estar aqui definindo aqui algumas características de números pares, né? E aí depois a gente vai trabalhar alguns textos, algumas coisas para a gente aprender com Excel que serão bacanas para a gente. Primeira coisa, tá? Explicando nossa tabelinha aqui, o que foi feito? Eu vou digitar um número aqui e ele vai dizer com qual valor termina aqui. Então é assim, ó, eu sei que os números pares, eles tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele terminar, algum desses terminar em número par, se terminou em 4 aqui, por exemplo, então nós encontramos o quê? Um número par. Tudo bem? Galerinha, então só vai encontrar um número mesmo, tá? Mas aqui é o final. Aqui vocês vão entender o porquê que eu criei isso aqui. Então aqui é para a gente poder saber como que funciona um pouquinho da programação do Excel, para a gente estruturar nosso raciocínio lógico, e aí vocês vão entender como que funciona isso aqui, tudo bem? Lembrando que isso aqui faz parte de uma playlist, aqui essa aula 22, tem as outras aulas anteriores, tem aulas mais à frente também. Então, procure se sintonizar aí, ver qual a melhor aula para vocês que se encaixe. Eu sugiro que vocês assistam da primeira até essa atual aula para você poder dar sequência nos comandos seguintes. E aqui, lembrando que é sempre matemática com Excel. Nós estamos vendo conceitos matemáticos com Excel, tudo bem? Aprendendo matemática e utilizando Excel. Isso serve tanto para os alunos do sexto ano, aqui nessa playlist eu estou trabalhando conteúdos do sexto ano, outras playlists do sétimo, do oitavo, do nono. Então nós vamos trabalhar vários conceitos matemáticos utilizando Excel. Você vai aprender duas coisas, uma coisa que você pode usar no seu dia a dia, no escritório. O Excel é muito bacana, ou para você resolver algumas questões do seu dia a dia de matemática também. Eu acho bacana, uma estrutura legal que substitui a calculadora em vários aspectos aqui, temos mais recursos. Então vamos lá, primeira coisa que a gente quer ver, se eu digitar esse número aqui, 123, ele termina com 3, se ele termina com 3, ele não termina com 0, não termina com 2, não termina com 4, não termina com 6, não termina com 8, então ele não é um número par, nós não encontramos nenhum número par. Tudo bem, galerinha? Essa é a meta para a gente fazer. Lembrando que isso aqui já são princípios de programação. Você está aprendendo um pouquinho de lógica de programação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que verificar se o último número que eu digitei aqui, né, se a casa das dezenas aqui, se ela é ímpar ou par. Como que eu faço isso, né, se ela termina em 0, 2, 3, 0, 2, 4, 6 ou 8, ou termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Então eu preciso definir isso. Então o que define se o número é par? É a casa das dezenas. Se define se ele é par ou é ímpar, ele é a casa das dezenas. E aí o que eu faço? No Excel, então eu quero o quê? Eu quero essa casa aqui da direita, não é isso? É a última casa da direita. No Excel eu tenho um comando que é o seguinte. Ele fala assim, ó. Eu vou escrever aqui embaixo, vou copiar ele aqui e escrever aqui embaixo para eu dizer direitinho do que eu estou falando. Aqui, ó. Vamos lá. O comando é esse, tá, galerinha? É direita. Né? O que é a direita? Ele pega o número que está aqui, o valor que está à direita. De qual célula? Ele vai pegar da B3, beleza? Vai pegar da célula B3. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar só um valor. Ele só quer o quê? Só quer o último. Eu não quero 23. Eu quero só o 3. Eu quero só o último. Porque assim, ó, tá aqui o código, tá? Então, você vai digitar igual, direita, B3. Por quê? Porque eu quero dessa célula 1. Eu só quero um valor. Eu só quero o último número. Então, qual que é o último número aqui? 3. Rogério, se eu quisesse o 2 números, se eu precisar, é só você apagar aqui e colocar o quê? 2, que ele traz os dois últimos caracteres para você, tá bom? Mas no nosso caso só interessa o quê? Só o último, só interessa um caractere. Então você já aprendeu mais um comando aí, que é o comando direita, a célula que você está buscando o caractere que você quer selecionar, 1. Aqui define o número de caracteres que você quer buscar. Você quer buscar um caractere, 2 caracteres, 3 caracteres. E aí você vai mudando aqui, em vez de 1, você coloca o número de caracteres que você quer buscar. Fácil ou difícil? Bacaninha. Esse é um comandinho do Excel que vai ajudar a gente a saber qual é o último número
qual o último algarismo que esse número aqui termina. Então ela termina com 3, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês um outro comando, que é o comando C. Então é assim, ó, se essa célula aqui, beleza? Eu vou comparar. Ela é igual a 0? Ela é igual a 1? Ela é igual a quanto? Então eu vou comparar aqui, eu vou fazer um teste lógico. E se ela for igual ao que eu quero ou for diferente do que eu quero, eu vou escrever alguma coisa. Então aqui, ó, vamos raciocinar o seguinte, como nós fizemos nossa conta aqui. Eu quero saber se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 para ver se ele é par, beleza? Se ele não terminar em nenhum desses números, se aqui não tiver nenhum desses números, se não for 0, se não for 2, se não for 4, se não for 6, se não for 8, então significa que o número é par, tá? É ímpar. Nós não encontramos um número par, beleza? Então vamos lá, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Até mudar isso aqui para a gente poder fazer uma conta diferente, um C diferente aí. Então aqui a função C ela vai te dar duas opções, olha que bacaninha. Se essa célula aqui, ó, tá vendo? Essa célula, qual célula que é? E3, for igual, lá, coloca o sinal de igual e coloca entre aspas o 0, tá? Por que entre aspas? Porque assim, se você não colocar entre aspas, ele não vai reconhecer o valor que você está fazendo a comparação, tudo bem? Se ele for igual a 0, eu coloco o quê? Sim. Então é ponto e vírgula, abre aspas e coloco sim. Tudo que você for escrever, o que você comparar, entre aspas, tá bom? Se for igual a 0, eu vou colocar sim. Tá, e se ele não for igual a 0, o que eu coloco? Coloca que não é igual a 0. Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo? Termina com 0? E aqui eu vou colocar nessa célula para verificar se aqui termina com 0. Se esse número digitado, né, eu digitei esse número aqui, e aqui eu descobri com qual número ele termina, beleza? E aí depois aqui eu estou perguntando se ele termina com 0. Ele termina com 0? Como que eu faço essa pergunta? Se E3 for igual a 0, eu digo que sim, termina com 0. Se não, eu falo que não, porque ele não termina com 0. Tudo bem? Aí na outra, o que eu vou fazer? Olha que bacaninho. É a mesma coisa. Só que aqui eu quero perguntar o seguinte, ó. Se ele termina com 2, eu quero saber se este número termina com 2. E como que eu seleciono o número que termina com 2? Primeiro eu preciso selecionar o último número que foi do número digitado para saber se ele termina com 2, 3, com 2, 4, 6 ou 8. Aqui ele está perguntando, ó, aí eu já coloquei um texto e aqui está perguntando de novo. Esse valor aqui, ele é com 2? Se for com 2, se for o 2, sim. Se não for o 2, não. Né? Então aqui eu vou apagar esses valores aqui, porque eu tinha feito antes, eu fiz uma cópia, mas depois vamos saber para que é isso aqui. Então aqui, ó, se o E3 ele é igual a 2, ponto e vírgula. Se for igual a 2, ele vai responder que sim. Mas e se não for igual a 2? Ponto e vírgula vai responder que não. Como que ele responde não? Abre aspas, escreve não, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui eu vou escrever tudo de novo para vocês, junto com vocês, para vocês poderem acompanhar. Agora aqui, ó, termina com 4, eu quero saber se o número que eu digitei aqui, ele vai falar para mim aqui, aquele comando direito, ele vai falar com qual número que termina, e aqui eu vou perguntar se ele termina com 4. Rogério, tem outro jeito de fazer isso? Tem, mas isso aqui é para a gente treinar a programação, para treinar a lógica. Então é assim mesmo, é passo a passo para vocês aprenderem, para vocês terem consciência do que vocês estão falando. Isso é aprendizagem ativa. Então aqui igual C, esse valor aqui, ó, ele é igual, aí eu abro aspas, igual a 4, que eu quero comparar aqui, ó, se ele é igual a 4. Fecha aspas, ponto e vírgula. E aí o que eu faço? Se ele for igual a 4, o que eu vou falar? Eu vou falar sim, ele é igual a 4. E aí fecha aspas, né? Porque é isso que eu quero escrever. Tudo que eu quero escrever está entre aspas. Aí eu coloco ponto e vírgula para falar que se ele não for. Se ele não for, Rogério, você escreve que não. Beleza? Aí o Excel vai escrever que não, fecha parênteses, dá um Enter. Então, até agora, esse número é igual a 0? Não, é 3.
Esse número é igual a 2? Não, até agora não. Esse número termina com 4? Também não. O Excel está falando para a gente não vai precisar ficar toda hora pensando nisso. Tá? Igual C, o que eu vou fazer? Esse número aqui, ele é igual a 6? Então você vai lá colocar entre aspas, né, se ele é igual a 6, é o número que eu estou comparando. Né, o símbolo de igual, entre aspas, 6. Se ele for igual a 6, eu vou falar o quê? Sim, ele é igual a 6, Rogério. Sim. Aí fecho aspas. Mas e se não for? Né? Esse ponto e vírgula é e se não for? Abre aspas de novo, fala não, ele não termina. Fecha aspas de novo. Beleza? De novo, aqui, ó, igual C. Esse número aqui é igual a 8. Então, você abre aspas, coloca 8, fecha aspas, ponto e vírgula. Se for, ele vai escrever sim, é igual a 8. Ponto e vírgula de novo, porque se ele não for, eu tenho que colocar outra coisa. Não, ele não é. Beleza? E aí o que acontece? Fecha parênteses. Olha a análise que foi feita aqui, ó. Eu escrevi um número, 123, e eu estou perguntando para o Excel se ele termina com 0, se ele termina com 2, se termina com 4, se termina com 6, se termina com 8. Se ele falar que não termina com nenhum desses números, é porque é um número ímpar, beleza? Agora, se ele terminar com algum desses números, é porque ele é um número par. Tá entendendo o raciocínio? E aí, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Se eu digitar outro número aqui, vamos testar, 124. Opa, 124 termina com 4. 4 tá aqui, ó, termina com 4. Então, ele é um número par. Eu encontrei uma relação aqui que ele termina com par. Tá? Depois a gente vai entender o porquê disso aqui. Se eu tiver alguma coisa aqui que ele termina com sim, né, então quer dizer que ele é um número par, tá bom? Então, essa é a relação que a gente tem que fazer. Mas eu vou mostrar como ele vai colocar esse número aqui automaticamente, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Outro valor, qualquer número que a gente digitar, 345, termina com 5. Ele é par? Não, por quê? Não termina nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Ah, Rogério, eu quero o número 348. Ele termina com 8. Tá vendo? Tá aqui, ó, termina com 8. Beleza? O que acontece? E aí, se ele termina em qualquer um desses números, ele é par. Beleza? Então é assim, ó, eu tenho várias maneiras de fazer isso, mas eu quero fazer isso aqui para te ajudar. Vou colocar um código a mais aí, tá? Então nós pegamos o código direito, a gente já sabe como que é. Aí nós temos esse código aqui também, que é o código, né, uma função chamada função C. Vou colocar aqui para a gente ver qual que é a função, né? Se é igual a 0, sim. Se não for igual a 0, vai escrever não, tudo bem? E aqui, uma outra função aqui que a gente vai aprender, tá? Que é a chamada cont_c, tá bom? E eu vou explicar o que é essa cont_c. Vou colocar aqui embaixo, aqui. Vou escrever aqui essa cont_c. O que ele vai falar assim, ó? Cont_c, ele vai contar, né? Então, ele vai contar se daqui até aqui tiver, né? Que esse intervalo aqui, ó, da B6 até a B10, da BC a B10, se tem algum valor igual a sim. Se tem algum valor igual a sim, ele vai me dar um número aqui. E se eu tiver esse número, se eu tiver qualquer um desse, ele for positivo para qualquer um desse, se ele aparecer o número 1, significa que o número aqui que tem que aparecer é que ele é par. Tudo bem? Se ele for diferente de 0, é par. Então, primeira coisa, ele tem que contar. Então, ele vai contar aqui, ó, se eu tenho alguma coisa, algum valor sim. Se eu tiver algum valor sim, indica que se eu tiver qualquer ocorrência disso, que esse meu número é par. Então, vamos fazer o Excel escrever isso para a gente. Mas primeiro, o que eu fiz aqui? Nós fizemos essa contagem aqui, né? Igual cont.c. Então, ele só vai contar se neste intervalo aqui, beleza? Tiver o quê? Aí eu vou colocar... deixa
Deixa eu só deixar aqui bem fixo esse intervalo aqui, ponto e vírgula. Eu vou fazer a comparação. Eu vou abrir aspas nesse caso, igual assim. Se eu tiver algum valor que for igual assim, né, o que vai acontecer? Ele vai contar, tudo bem? Coloca maiúscula, se lá tiver maiúscula, coloca maiúscula. Aí no caso tem. Se aqui, por exemplo, 3, não tem nenhum sim, né? Então ele não respondeu sim para nenhum. Então ele encontrou 0 sims, que significa que é um valor ímpar. E aí depois, eu vou colocar o seguinte: se aqui aparecer qualquer coisa diferente de 0, ele vai escrever o quê? Par. Se ele encontrou alguma coisa acima de 0, então a gente vai colocar diferente de 0, par, igual a 0, a gente vai colocar que é ímpar. Então vamos fazer o seguinte: tem vários raciocínios, várias formas de colocar, mas aí o C você pode colocar igual C. Esse número aqui, se aqui for igual a 0, beleza? Ponto e vírgula, eu vou fazer o seguinte: se for verdadeiro, se for igual a 0, eu coloco o quê? Então esse número é ímpar. Fácil ou difícil? Mas, Rogério, eu tenho duas possibilidades. Ele pode ser par ou ímpar. Se ele não for ímpar, o que ele pode ser? Par. Então, coloco aqui, par. Beleza? E aí eu fecho aqui. Então, vamos ver se vai funcionar aqui. 3 termina com 3, então ele é ímpar. Aqui é só um número, só um acessório, um valor acessório aqui, que não precisa nem aparecer, tá? Mas a gente fez aqui só para a gente ter essa ideia. Mais para frente, galera, a gente vai ter isso direto com essa fórmula aqui, né? Que é essa fórmula maior aqui. Mas vamos por partes até a gente poder chegar nessa fórmula aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para voltando para a nossa aula aqui. Então aqui o que nós pegamos recurso, usamos esses 3, aqui eu descobri que esse número é ímpar. Agora eu vou digitar aqui qualquer número e ele vai dizer para mim se é par ou se é ímpar. Olha que bacana. É par. Rogério, mas e 1003? É ímpar. Né? Então, como que nós fizemos isso? Através de um raciocínio lógico, usando algumas fórmulas do Excel, mas eu precisava saber primeiro, se o número termina em 0, 2, 4, 6 e 8, indica que ele é par. Como que eu descubro se ele termina com 0, 2, 4, 6 ou 8? Eu uso essa fórmula aqui direita, eu puxo a casa decimal aqui, né? Então a casa decimal vai me dizer se termina com 0, 2, 3, 4, 0, 2, 4, 6 ou 8. Então eu faço a comparação com a função C. Termina com 0? Não. Termina com 0? Sim. Né? Então, ele vai dizer para a gente se ele termina com 0 ou não. Por exemplo, o 10. O 10 termina com 0, ele vai responder que é sim, é um número par. Termina com 2? Sim. Né? Então, termina com 2, ele é par. Termina com 4? Sim, termina com 4, ele é par. Termina com 6? Sim, termina com 6, ele é par. Termina com 8? Sim, termina com 8, então ele quer dizer que o número é par. Termina com 1, o 1 ele não termina com nenhum desses, tá vendo? Então ele é ímpar. O 3, não termina com nenhum desses números aqui, não termina com 0, com 2, com 4, então ele é ímpar. Então isso, gente, faz a gente automatizar para saber se o número é par ou ímpar. Então o aluno que vai pegando o jeito, ele vai ter que saber fazer essa programação. Isso dá para fazer também no Excel. É lógico que precisa ter aulas avulsas, aulas online, isso aqui é interessante, mas é uma forma de aprender matemática juntamente com o Excel. Beleza, galerinha? Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Acesse os vídeos aí que eu vou deixar na playlist, os vídeos anteriores. Clique no sininho, compartilhe com seus amigos. Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo tempo que você dispensou para assistir essa aula. Espero que esteja aprendendo. Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Um abraço. Te vejo na aula.